Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá. Aqui nós vemos um outro ponto delicado. Creio que todos aqui, a maioria crê, né, na Trindade, ou grande parte, e aí já entra num ponto delicado de que Jesus não é Deus, ou seja, Jesus é um ser criado. Ui! Aí é uma questão delicada. Calma, pessoal. Make the venue tranquilo. Podem ficar um pouco mais tranquilos, calma. Vamos com calma, tem muitos tópicos, né? Delicados. Para melhor estudar. Melhor. Vamos Sim. ficar mais tranquilo para a gente estudar melhor. I understand. Mas eu entendi o ponto. É um ponto delicado bastante, realmente. There is no word as Trinity in the Bible. Não existe a palavra trindade na Bíblia. Nowhere in the Bible can you find the word Você Trinity. não encontra o termo trindade santíssima, ou que seja, trindade, não existe na Bíblia. Vamos. Computer, let us ask the computer to read or to search for the word Trindade. Vamos procurar então a palavra trindade no computador. What is the result, Sister Simone? O resultado é, nenhuma palavra ou frase foi encontrada. Trindade or the Trinity was invented by the Catholic Church. Trindade foi uma palavra criada e inventada pela Igreja Católica. Everything that the Catholic Church invented is false. Tudo que a Igreja Católica inventa é falso. Purgatorio, Purgatório, limbo, purgatório, limbo, missa, missa, Natal, Natal, Papai Noel. Papai Noel. Those are false beliefs. São seres falsos. I am sorry to say this, but I have to tell you the truth. I am obliged to tell you the Eu truth. sinto muito em dizer isso, mas eu tenho que dizer essa verdade. Eu me sinto obrigado a dizer essas verdades. So there is no Trinity in the Bible. We come to that later. Nós vamos tocar nesse ponto mais tarde. Não existe trindade na Bíblia. A gente vai voltar a esse assunto mais tarde. Did he say that Jesus Christ is not God because he was created by the Father? Yeah. Você disse que Jesus Cristo não é Deus, e ele acredita-se que ele é um ser criado, não é? Mas criado por Deus? A pergunta para o rapaz de vermelho. A questão é a seguinte. O texto que fala sobre a sabedoria foi comparada com Jesus ali, segundo a explicação do irmão. Isso significa então que Jesus foi um ser criado. Jesus não é Deus para ele, para o que ele está ensinando. That is not the way. It is not the way it is, brother. Não é dessa forma que a gente tem que analisar. I am not comparing Jesus to the wisdom. Eu não estou comparando Jesus com a sabedoria. I tell you that Jesus is the wisdom. Eu digo que Jesus é a sabedoria. Vamos ler. Vamos ler. 1 Coríntios 2, 6 até 8. Vamos ler. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria. Não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não terão crucificado o Senhor da glória. The Apostle Paul said, we speak of wisdom, but not the wisdom of this world. O apóstolo Paulo ele diz aí, nós falamos sabedoria, mas não estamos falando de sabedoria deste mundo. But the wisdom
which God had preordained before the world existed. Mas sim daquela sabedoria que Deus ele havia pré-ordenado antes da existência deste mundo. It doesn't say that the wisdom was created. Não se diz que a sabedoria foi criada. It says it was preordained by God before the world was created. Foi pré-ordenada por Deus antes do mundo ser criado. If you read a verse that the wisdom is created, it is wrongfully translated. Se a gente lê um versículo que diz que a sabedoria foi criada, isso é uma tradução errada, foi traduzido de uma forma errônea. It is not the original translation. Não é a tradução original. You cannot read anywhere in the Bible that God created wisdom. Em nenhum lugar da Bíblia a gente vai ler que Deus criou a sabedoria. Except in that wrongfully translated Portuguese Bible. Mas naquela tradução errada da Bíblia em português, sim. Ali Vamos se ler. leu. Vamos ler em português. Vamos voltar lá para a Bíblia em português, 8:22. Provérbios 8:22. O Senhor me criou como a primeira Is das that the suas verse? obras. Exatamente. Esse é o versículo. No. O Senhor Let me us criou. read em O corretivo. Senhor me possuiu Sim. no princípio. Olha, O Senhor me possuiu. no princípio, na tradução do João Ferreira Almeida corrigida. That is the original word in Hebrew. Essa palavra combina bem com o original em hebraico. Está ali na Bíblia, na corrigida JFA, João Ferreira Almeida. Tem que comparar as traduções, sim. Nós fazemos isso aqui, sim. Usamos 4 diferentes traduções. E nessa aí combina melhor. O Senhor me possuiu no princípio de seus See? caminhos. The wisdom was not created. The wisdom was possessed by God. Let us show them the Hebrew translate, the Vamos original. pegar lá o hebraico, lá no dicionário de termos bíblicos em hebraico, que é a linguagem que foi escrito isso originalmente, para entender essa palavra, que no português foi traduzida para possuiu neste caso. 22. The Lord, you notice this, huh? This is the interlinear Greek and English translation of the Bible. Pessoal, essa tradução é super... Essa coisa que a gente mostra aí, o povo não entende direito, está em inglês, com um monte de numerinho. Cada palavra ali, ela é um número, e aí você vai para a referência ou no hebraico ou no grego, você pesquisa palavra por palavra, tem número, 7.200 e não sei quanto, aí você vai lá no dicionário do hebraico ou grego, que foi a linguagem que a Bíblia foi escrita originalmente. Então esse roteiro que eles têm aí, esse catálogo é interessantíssimo. Aí puxa ali o versículo Provérbios 8:22. Vamos ler ali. The Lord possessed. No inglês está ali, possessed me. É bem parecida a palavra possess com possuir. Então aí já tem uma semelhança no próprio inglês. Aí eles pegam a palavra possessed e a gente vai pesquisar no hebraico. In Hebrew, let us read. There are a lot of meaning in the Hebrew dictionary of biblical terms about the word used possessed. Exato. Kauna. In Hebrew means a primitive root. The first meaning is to erect. That is create. By extension, to procure, especially by purchase, causatively sell. By implication, to own. To own. Of course, God will not sell, and God will not erect the wisdom, but He will own the wisdom, because all wisdom comes from Him. So, we have to apply this meaning, to own. So, most biblical translators in the first 1600 years of the existence of the Bible use the word possess. Posseo. Posseo. Because there are a lot of meaning of the word cow now. And one of them is to own. And it is very appropriate considering that it happened in eternity. Nobody is to be sold or to be erected in eternity. To translate it to create. But other translator translated it to be create. But those that understand what happened in eternity prefer to transfer it posseo. And it is good you have one translation here. Graças a Deus. Graças a Deus, hein, que a gente, você vê como são as coisas espirituais são maravilhosas, né? Nós estamos aqui estudando, o brother está nos ensinando muito.
E graças a Deus que dentre as 4 versões da Bíblia em português, uma delas, com a luz de Deus, veio com a palavra possuiu. Por quê? Porque aí a gente já conseguiu puxar no dicionário hebraico, que é completo, porque é a língua original. Olhando a palavra no hebraico é kaunal, onde mostra ali a raiz, né, dessa palavra. Vem um primeiro termo ali que é erigir, ou seja, construir, erect, create, criar. Por extensão, também tem um significado que é comprar, e um terceiro significado, por implicação, é possuir, é ter, é possuir. É claro que, se você lê uma tradução criar, você só fica com aquilo na cabeça. Ah, então ele criou. Então, o que acontece? Existem vários significados. Eleger, criar. E se a pessoa é estudiosa da Bíblia, que deve realmente ser, e procurar a fundo, já que está com dúvidas, vai ver que existe um terceiro significado, que é possuir, engloba perfeitamente o que estamos querendo dizer aqui, e graças a Deus tem uma tradução na Bíblia corrigida dizendo: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. E essa é a explicação. And it is not wise to believe that God created wisdom. Não é sábio crer que Deus criou a sabedoria. Why? E por quê? How can He create wisdom when He has not wisdom? Can you create without wisdom originally in you? Como é que você pode criar sabedoria se você não tem sabedoria em você? Como é que você pode criar uma coisa que você não tem em si mesmo? Como é que você pode pôr aquilo para acontecer, para existir, se você não tem ela em si? Can wisdom be produced by somebody who is ignorant? Será que a sabedoria pode ser produzida por uma pessoa que é ignorante, por exemplo, que não tem conhecimento? So, the word kriya or the word created must not be applied to wisdom. He was not created, he was with God originally. A sabedoria, ela estava com Deus originalmente. Deus a possuía, ela não foi criada, Deus a possuía. That is why you have to beware of biblical translations. And this means a very, very broad investigation of everything that is in the Bible. You will not say that God created His wisdom because, in the first place, if He has no wisdom, how can He create? Antes de mais nada, como é que Deus poderia criar alguma coisa que Ele não possuía? Então, como é que Ele poderia criar sabedoria se Ele não a possuísse, não é? Se não possuía antes. Por isso, tem que tomar muito cuidado com versões gerais, traduções por aí de Bíblias. Preste atenção, especialmente esses que gostam de estudar, não é? Se aprofundar no significado das palavras. Procure mesmo, pesquise. Isso significa uma ampla pesquisa. Não é fácil e não é simples de se fazer. So, we have witnesses that the translation must not be created. All those ignorant translators of the Bible said it was created, Because but there are translators who do not meaning. use that They word. took the first meaning, Yes. you know, in the easy way. Yes. Sabe aqueles tradutores que pegam a primeira palavra e já usa? Foi o que aconteceu com alguns tradutores da Bíblia. Então, eles pegaram o primeiro significado e puseram lá, sem se aprofundar. Mas a gente lendo um pouquinho mais, viu que possuir combina melhor, enfim, com isso aí. And please do not take my side erroneously. Do not be mistaken in understanding me. I do not compare Christ to wisdom because I believe Christ Himself is the wisdom. E não me levem, não me compreendam de uma forma errada. Eu não comparo Jesus com sabedoria como duas coisas diferentes. Ah, isso é comparado com isso. Não, Cristo é a sabedoria. Vamos ler. Vamos ler. Lucas 11:49. Lucas 11:49. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Who sent the prophets and the apostles? It is the wisdom of God. Quem é que enviou profetas e apóstolos? Foi a sabedoria de Deus. And that wisdom is Christ. E essa sabedoria é Jesus Cristo. Vamos ler. Vamos ler. 1 Coríntios 1:24. 1 Coríntios 1:24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo pode ter Deus e sabedoria de Deus.
That is the question to Portuguese reading the Bible. There is no emphasis whatsoever. I will read it. Ele quer ler a Bíblia porque ele quer pôr mais ênfase nessa leitura. You learn. E ele quer que eu aprenda. Nós temos que aprender a ler direito, gente. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus, e sabedoria de Deus. Amém. Amém. That is what the Bible says. That is what the Bible says. So I am not comparing Jesus to wisdom. In fact, He is the wisdom. Eu não estou comparando Cristo, parece, com a sabedoria. Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. This means like this. It means like this. All the wisdom of God is embodied in the person of Christ. Sabe o que significa? Que toda a sabedoria de Deus, ela foi incorporada, feita corpo, em quem? Em Jesus Cristo. That is it. But it doesn't mean that God Himself has lost His wisdom. Só que isso não significa, obviamente, que Deus perdeu a sua sabedoria, não é? Não é. That God now is ignorant because the wisdom became Christ. Significando, como algumas pessoas pensam, agora Deus ficou ignorante, porque toda a sabedoria é Cristo. It doesn't mean like that. Não é isso. I am a lawyer. I taught everything I know to another person. It doesn't mean that I lost my wisdom because it was transferred to that person. Não, é o mesmo exemplo que ele tinha dado antes, sendo digamos que ele é um advogado, passa todo o conhecimento dele para alguém, ensina tudo aquilo e ficou burro agora porque passou tudo para o outro? Não. Eu acho que agora ficou claro, né? Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.